Olá, meus considerados, diretamente do mesmo lugar, com a mesma roupa, com a mesma cara, com a mesma feiura. Feiura não, eu acredito que não existe ninguém feio, né? Então eu sou bonito. Se eu falo que não tem ninguém feio, como que eu vou falar que eu sou bonito? Que eu sou feio. Virou um negócio aí, mas vocês entenderam. Gente querida, da última história que eu dialoguei com vocês, você está lembrado sobre a consulta que o meu pai fez com a vestimenta da minha mãe lá no Dr. Renato? Pois é. Passado esse episódio, pessoal, meu pai tocou a vida, as coisas se rolou, minha mãe engravidou, teve a Natália. Depois do tempo, a minha mãe engravidou e teve... Ah, não, a minha mãe estava grávida da Claudinha, estava recém na gravidez ali da Claudinha. A gente morava no Onofamérico. Rapaz, meu pai arrumou uma perebação no corpo, assim, ó, da cabeça do corpo até os pés. E uma coisa muito sinistra. E tudo que ele comia, ele vomitava parecendo uma torona de requeijão. Ele vomitava aquela torona de requeijão e eu ficava preocupado. E meu pai ruim, e toma chá de bolo, e toma chá de melão caetano, toma não sei o que, toma mentraço, toma tudo. Tudo que era da experiência cultural nossa ligada com chá, que a minha mãe tinha, que os vizinhos tinham, meu pai tomou e nada resolvia aquilo. E meu pai ruim, e aquela feridaiada no corpo, assim, que às vezes não podia nem vestir a camisa. E ruim. E tudo que ele comia vomitava, tudo que ele comia vomitava. A única coisa que parava no estômago dele um pouquinho era mostarda. Minha mãe tinha que sair caçando mostarda, picando, refogando e dando para ele comer. A única coisa que parava no estômago dele era mostarda. E daí, meu pai ficou ruim, ficou uns 3 dias ruim dentro de casa. A hora que não aguentou, vamos pro hospital. Chamou o Onofameco, né? A minha mãe devia estar ali com uns pouquinhos meses de grávida. Eu acho que ainda nem tinha descoberto que estava grávida ainda. Não tinha nem descoberto ainda, capaz. Da Claudinha. Aí chamou o Onofameco, entrou num Fietinho, daí a mãe foi com a Natália no braço. Aí a minha tia, mas o meu tio já estava lá e ficou comigo ali nas terrinhas do Onofameco e levou meu pai para o hospital. Chegou lá, o médico consultou e falou: ó, o Serafim tá ruim, vai ter que ficar internado. Aí deixou meu pai internado. Gente, Rio Maria, essa chácara do Onofameco, devia dar mais ou menos uns 6, 5 quilômetros de Rio Maria. A gente ia a pé pra lá, voltava e tudo. Mas esse dia meu pai teve que ir de carro. Aí meu pai ficou lá internado, ficou um dia, ficou 2 e só piorando, ficou 3 e só piorando. Ficou 4 e só piorando, e daí nós não tinha dinheiro, pobre demais, não tinha como pagar um hospital particular para tratar dele, ou para levar ele para um recurso melhor, e ele ficou ali naquele hospital, só piorando. E minha mãe ia lá e visitava ele andando a pé, ia 5 quilômetros lá, ia 5 quilômetros para ir, vinha 5 quilômetros para mudar de nós. Quando era de tarde, na hora de visita ali, minha mãe dava 2 viagens de 5 quilômetros para lá todo dia, andava 20 quilômetros por dia, né? E daí é só a história que o pai tava ruim, e a mãe com essa notícia, eu ali criança, né? Mesmo criança, mas já aflita, né? Ah, nesse tempo eu devia ter quantos anos? Se já tinha a Natália na parada, e a Natália tava andando, e a Claudinha tava meia... Aí eu tava perto dos 6 anos de idade. Eu tava perto dos 6 anos de idade, mas eu lembro. Ah, o Serafim tá ruim, tem que ir pro hospital. O Serafim tá ruim, tem que mandar pra Goiânia ou pra Redenção. Tem que mandar pra Goiânia ou pra Redenção. Vai mandar com o quê? Naquele tempo não tinha recurso de ambulância pública, não tinha coisa. Tem dinheiro, ou você se salva ou você se morre. Aí, pessoal, nós tava lá. Daí minha mãe arrumando cedinho pra ir visitar o meu pai. Quando meu pai aparece lá de longe andando a pé assim. Ele veio andando. Aí minha mãe, nossa, quem tá vindo lá? Minha mãe pensou que era até uma miragem, porque o homem tava ruim, acamado lá no hospital, e daí no outro dia cedo, ela viu ele à noite ruim, no outro dia cedo o homem aparece andando lá. Aí a mãe falou: sou, o que que foi? Eu falei: não, eu tô ruim demais e o médico falou que eu vou morrer. Que não tem jeito não. Ou caçar um recurso em Redenção, ou em Goiânia, porque ali não tem jeito pra mim não. Mas o que que é? Eu não sei.
E eu vou lá no doutor Renato. Você arruma uma roupa pra mim que eu vou lá no doutor Renato. Aí morava pertinho assim da estrada, uns 500 metros da estrada. Aí minha mãe arrumou uma roupa ali, organizou um trem. Meu pai foi lá pra beira da estrada, pegou o ônibus e partiu lá do doutor Renato. Quando ele chegou lá, que ele começou a andar por ali, disse que o doutor saiu lá de dentro e falou assim: lembrou de mim, né, rapaz? Foi só o médico material te desenganar lá que você lembrou de mim, né, do médico espiritual. Precisou do material te desenganar para você lembrar do espiritual? Aí meu pai, doutor, não fala nada não justifica, eu entendo. Toma esses remédios aqui e vai almoçar. E volta para consulta à tarde. Aí meu pai, doutor, não, só toma esse remédio e volta para consulta à tarde, vai almoçar. Meu pai, mas eu tô ruim para almoçar. Ele, não me fala nada. À tarde nós conversamos. Aí meu pai chegou lá na casa da Gabriela, mas do Vilemar. Meu pai já chegou com fome, ele nunca viu uma coisa daquela. E daí chegou com fome, a Gabriela, Serafim, você aqui? Chegou de surpresa, mas eu tô com fome. Eu tenho não sei quantos dias que eu não como. Só me dá, tá, já foi pegando a comida mesmo, a gente tá pronto, já pôs um arroz com feijão só ali, meu pai comeu, e depois já veio a carne, meu pai comeu. E depois ele chega, passou mal de tanto ter comido, suou assim, sabe? E daí ele já começou a sentir bem. Ficou ali, visitou o Vilemar, a Gabriela, a Dalzija, esqueci o nome do outro lá. Aí ele voltou para a consulta. Quando chegou lá, ele falou: pois é, caboclo, doutor Renato. Pois é, caboclo. Você ia morrer lá, hein? Se você não lembra de mim, você ia morrer lá. Mas assim, ó, Serafim, você tem um chamado também. Você tem um chamado. Você tinha que desenvolver. Mas não tem como eu entrar no seu chamado porque você é corpo fechado. As histórias. Você é corpo fechado. Você tem o corpo trancado. Ninguém entra. Ninguém consegue fazer o mal para você ou fazer o bem sem que você permita. Se eu fizer um trabalho para você, para te fazer o bem, eu não consigo porque você tem um corpo trancado. E se alguém fizer um trabalho para fazer o mal para você, também não consegue, porque você tem o corpo trancado. Eu acho que você tinha que desenvolver, buscar, conhecer, estudar, praticar e desenvolver, porque você tem um chamado, você tem um dom divino. E daí meu pai ficou com aquilo. Daí conversou com o doutor ali, para encerrar a conversa, o doutor fez uma garrafada para ele. Falou: você toma essa garrafada e vai melhorar. Só o meu pai chegou lá já animado, chegou de tardezinha já no ônibus, às 7 da tarde, o dia ainda estava claro. Meu pai chegou daí animado, já abraçou minha mãe, já cheirou minha mãe, já cheirou os meninos e tal. Eu ficava vendo meu pai tomar aquela garrafada. Tinha 3 pedacinhos de pau dentro ali, uns trem parecendo aquelas buchinhas de fazer veneno para matar bicho, umas buchinhas. Era aquele estranho ali. Aí meu pai bebeu aquela garrafada, depois ele voltou lá, buscou outra garrafada e nunca mais meu pai teve esse problema. E se eu tinha 7 anos de idade, passou-se muito tempo, né? Meu pai saudável, sem nenhum problema, né? E ficou mais uma história no canal aí a respeito desse tratamento espiritual, né? Feito numa casa de oração, não sei se é espírita ou alguma coisa, não sei como que denominava o doutor Renato, mas que isso realmente aconteceu. Eu era criança, eu lembro disso, eu lembro do meu pai doente, eu lembro do meu pai curado e lembro do meu pai contando a história do doutor Renato. E lembro de meu pai contar a história do doutor Renato. E lembro também de muita gente que mexia com espiritualismo, espiritismo, essas coisas mais voltadas ao mundo sobrenatural, né? Sempre procurar meu pai e falar: ô Serafim, rapaz, você é um cara forte, hein? Você é um cara que você tem um dom, hein? Você tinha que buscar desenvolver esse dom. Só que não tem como nós te ajudar. Você é trancado. Vixe.
Gente, era meu pai chegar num lugar assim, logo o pessoal descobria ele. Meu pai e minha avó. Só que a minha avó é de parte da minha mãe, não tinha ligação sanguínea nenhuma. Mas pensa num pessoalzinho paquerado por essas pessoas. Era meu pai e minha avó. As pessoas iam longe atrás deles. Não sei como descobrir. Aí chegava e falava assim, Dona Dina, a senhora tem um dom muito especial, né? A senhora tinha que desenvolver, mas não tem como eu te ajudar. A senhora é forte. A senhora é trancada. Ninguém faz nem o mal e nem o bem, né? Sem que a senhora permita. E falava isso pro meu pai também. Mistérios. Não é mistérios da meia-noite, que não é mistérios da meia-noite, nem do meio-dia, mas são mistérios que viram história aqui, que virou história aqui no canal. Gente querida, eu vou nessa, né? Fui. Tchau, obrigado. Um forte abraço para vocês e até a próxima oportunidade, se o Papai do Céu permitir.